teu nome, em Senhor. som. Aleluia, Santo Deus. Santo de Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder. Eu senti
Paz do Senhor a todos os meus amados irmãos. Estaremos agora apresentando a parte complementar do nosso vídeo, que se refere à parte 5 do estudo do final dos tempos, que foi iniciado no domingo passado e nós complementamos agora hoje, nesta quinta-feira. E nós vamos se referir agora aos primeiros 3 anos e meio do anticristo, do seu governo, da sua presença aqui na Terra, e também referindo-se à situação das pessoas, principalmente os crentes, que condições eles começam, esses que ficaram, que não foram arrebatados, que situações e que condições eles começam esses 3 anos e meio primeiro. Vamos se basear sempre nessa parte do estudo na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, a segunda carta, então seria 2 Tessalonicenses, seu capítulo 2, e que fala mais diretamente sobre o anticristo no versículo 3, que diz, capítulo 2, versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Então, esse é o versículo aí, base para essa parte da mensagem. Que Deus abençoe a todos. Bem, entramos então na semana última das 70 semanas de Daniel, ou seja, os 7 anos da governança do anticristo e da grande tribulação. Nós vamos falar agora primeiro sobre os 3 anos e meio primeiros, a primeira parte, e depois nós pulamos para a segunda parte, porque serão épocas distintas, momentos distintos, os 3 anos e meio primeiros em relação aos 3 anos e meio segundos. Logo após o arrebatamento, a gente imagina como que o mundo ficaria impactado por esse evento acontecido. Então, diversas pessoas, milhões de pessoas sumiram, inclusive amigos, parentes, companheiros de trabalho, pessoas que estavam na rua, dirigindo e tudo mais. Então, as pessoas que vão ficar com aquela confusão toda, aquela repercussão toda, o que aconteceu, por que isso, que coisa terrível que aconteceu, como é que um evento desse poderia ter acontecido, das pessoas estarem sumindo, e não há explicação para o fato, Então, para as pessoas que já não eram crentes, então fica aquela coisa, aquele inconformismo, aquele desespero, sem saber o que tinha acontecido realmente. Já pessoas que tinham um contato com as coisas de Deus, ainda não eram crentes, ainda convertidos totalmente, mas eram frequentadores da igreja, tinham um pouco de conhecimento. Então, para essas pessoas, vinha, logicamente, a lembrança de que foi falado na igreja sobre arrebatamento. Então, elas ficam ali naquela dúvida. Será que foi esse o que se falava lá na igreja, o que os crentes sempre falavam, de Jesus vir buscar a sua igreja, da conversão, ou seja, do arrebatamento das pessoas, ou será que ainda não é isso? Então, havia um pouco de confusão porque a falta de estrutura ainda espiritual que essas pessoas tinham, de ainda não entender totalmente o processo que estariam ocorrendo. Então vai ficar elas meio divididas, É o que nós podemos imaginar. E tem os crentes mesmos que estavam na igreja, que seriam essa leva
que considerada lá na igreja de Laodiceia, que é os crentes que estavam meio que em cima do muro, né, que estavam ainda presos ao mundo, apesar de conhecerem a palavra, de viverem na igreja, de muitas vezes até assumirem sua fé, mas estavam com seus corações, com suas vidas divididas entre servir a Deus e entre estar preso às coisas do mundo. A gente imagina isso, né? E muitos também desviados, pessoas que estavam em desobediência. Então havia todo um processo de crentes mesmo, conhecedores da palavra, cientes do fato do arrebatamento que estaria por vir, mas que não viviam de acordo com a palavra, estavam ganhando tempo, achando que poderiam mudar no passar do tempo, ou achando que não era hora de se entregarem verdadeiramente, de tomarem essa decisão final, que caíam facilmente nas tentações, nas suas fraquezas. Então, estava ali o grupo, esses três grupos, eu diria, né? Os não crentes, que estavam sem saber o que realmente tinha acontecido. Os meios crentes, que tinham uma noção, mas não tinham estrutura ainda suficiente para poderem ter convicção. E esses crentes mesmos, que conheciam, sabiam, tinham convicção plena da salvação, do arrebatamento, mas que não faziam por onde alcançar isso até então. Acharam talvez que tinham tempo suficiente para que pudessem mudar, né, e poder então fazer parte, não tomar iniciativa. Então é isso que estava acontecendo naquele momento, é que nós podemos imaginar o clima que ficou entre as pessoas em relação ao evento ocorrido. O mundo, como nós já conversamos nos outros vídeos, já estava assim num processo de preparação para receber a nova ordem mundial, devido aos diversos problemas que o mundo apresentava, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Os governantes, né, os ricos, os empresários, os cientistas, as pessoas influentes no mundo já estavam em processo de aceitação de uma nova ordem mundial, com um governo, com um mundo unido dentro logicamente, de uma governança única. E com esse evento, isso se intensificou, né? Esse sentimento de que é hora de se unir, de se juntar, se intensificou. Então, aí, naquele momento, imaginamos nós que a decisão já estaria ali, se te faltasse alguma coisa, estaria sendo tomada, e aí surge, no meio desses homens todos, que aí estavam decidindo esse novo caminho para a humanidade, surge o anticristo, surge alguém político que inicia-se com seus discursos, começa a falar das suas opiniões e começa a convencer todo mundo com um grande grau de poder de persuasão nas suas palavras, no seu discurso, trazendo respostas para diversas indagações e apresentando soluções para a humanidade, né? E usando o fato do arrebatamento da igreja para dizer que se é uma ação de Deus, aquele evento sobrenatural que ocorreu, daquele mega evento do sumiço de milhões de pessoas, então se foi Deus que fez aquilo, ele abandonou os restantes que ficaram. Então ele vem com esses argumentos de que o mundo estaria abandonado por Deus e que era hora agora de buscar uma nova esperança. Então ele estava ali oferecendo essa saída, oferecendo promessas para que a humanidade pudesse continuar sua vida, seguir a vida e poder agora se assegurar em alguma coisa, e no caso era ele e o seu governo e as suas promessas. Ele então propõe um acordo mundial para tudo que estaria vindo pela frente, acordos para que
houvesse união política, econômica, social e tudo mais, faz acordo com Israel, né, com Israel também estava, o povo de Israel, por não ter crido em Jesus, não ter reconhecido Jesus como Messias, também ficaria, lógico, na terra. Ele faz um acordo com o povo judeu de Israel para poder solucionar os problemas, faz promessa até mesmo da reconstrução do templo, porque aí que se imagina que o templo de Jerusalém poderia estar sendo reconstruído mediante um momento como esse. Aí ele faz um acordo entre os árabes, os judeus, e consegue fazer propostas, né? Dividindo ali benefícios, territórios e tal, e aí propõe a reconstrução do templo judeu lá em Jerusalém, e com grandes demonstrações de poder, até poderes sobrenaturais, convencem a todos de que ele é a saída, de que ele é a solução para todos os problemas que estavam ali para serem resolvidos após o sumiço daqueles milhões de pessoas no mundo inteiro. Bem, agora nós, tendo todo esse clima, todo esse cenário, né, agora novo, no mundo inteiro, a gente também tem um evento que não se define assim exatamente quando, nesse período de 7 anos, mas nós teremos um evento assim também muito especial, que é a presença aqui na Terra das duas testemunhas, famosas duas testemunhas, dois possivelmente profetas de Deus, que diante dessa situação da igreja não está aqui mais presente, apenas os crentes distribuídos pelo mundo, pregando também da sua forma, né? Não mais com aquela força, aquele avivamento do Espírito Santo, que já não estava mais diretamente ligado ao corpo de Cristo na terra, pois uma parte dele, a parte santificada, mais aprovada, já tinha subido. Então o Espírito Santo já havia subido junto. Mas ele também, dentro da sua força maior, a sua força de convencimento, de levar o homem ao pecado, continuava agindo. Então, com as mensagens, as pregações dos crentes que ficaram para as demais pessoas, né? Não com tanto empolgação, não com tanta força como antes, mas ainda assim colocando ali o conhecimento que eles tinham adquirido, a declaração deles de que agora eles teriam que enfrentar essa questão da tribulação. Mas também as duas testemunhas que vieram para também executar esse trabalho de estar ainda falando e pregando do Senhor Jesus, da palavra de Deus para todos. Eles aparecem no meio de tudo isso, pregando, evangelizando as pessoas e aproveitando a ocasião para combater os discursos, a pregação do anticristo e dos seus, e dizendo que tudo aquilo era engano, era mentiras, que eles estavam passando para o mundo, e que o mundo ainda teria oportunidade, se entregasse a Jesus, se entregasse sua vida a Jesus, se cresce que Jesus era o Salvador, de poderem ter salvação também, nesse processo todo. Então essas duas testemunhas estaria presente, né, nessa época, pregando a palavra de Deus e mostrando a verdade, tendo eles um grande recurso espiritual, sobrenatural, de falar e fazer milagres, operar maravilhas diante das pessoas, para que as pessoas pudessem ver que eles eram enviados de Deus, essas duas testemunhas. Essas duas testemunhas têm, conforme diz a palavra de Deus,
elas têm 1.260 dias para cumprir a sua missão, o seu trabalho, o seu papel de estar aí combatendo as mentiras, o engano do anticristo e dos seus adeptos e mantendo a promessa de Deus de salvação. E essas testemunhas interpretam-se por diversas maneiras, né, a teologia, mas a maneira que fica para nós é que seriam duas pessoas humanas realmente e que seriam dotadas desse poder, desse poder profético de fazer milagres, de operar maravilhas, e uma linha específica chega a dizer que seriam, no caso, Enoque e Elias. Por quê? Porque seriam os dois homens, os dois personagens bíblicos que não teriam passado pela morte. Conforme nós podemos ver no caso de Enoque, em Gênesis, no seu capítulo 5 e versículo 24, ele mostra que esse homem chamado Enoque era um homem que agradava a Deus e que teria, pela vontade, né, soberana do Senhor, sido levado pelo Senhor, como um arrebatamento. Então ele sozinho passou por como que um arrebatamento que ele teve. Nós vamos ver aqui, Gênesis capítulo 5 e o versículo 24, que vai nos mostrar que ele teria passado por esse evento aí, que a igreja estaria passando lá na frente, mas ele teria passado por esse evento de ter sido arrebatado, né, poupado da morte, poupado de ter passado pela morte. Então está aqui que diz, e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu estava procurando aqui na imagem da tela do computador, mas não estava conseguindo, então fui aqui para a Bíblia diretamente. Então está aí o versículo que diz isso. Então talvez, dentro da visão interpretativa aí, de muitos, seria Enoque. E o outro seria Elias, né, através de 2 Reis, capítulo 2, versículo do 8 a 11, quando nós vemos que Elias ali, tendo deixado o seu sucessor Eliseu para continuar a obra, mas Elias foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Então esses dois homens, fica bem claro na Bíblia Sagrada, eles não passaram pela morte, eles teriam sido levados diretamente à presença de Deus. Então poderia ser esses dois que ainda não manteriam-se vivos, né, até os dias de hoje e até quando ocorrer esses eventos. Esses dois homens poderiam ser as duas testemunhas que iriam aparecer pregando a palavra de Deus, com milagres, com maravilhas, combatendo, né, a mensagem do anticristo e causando ali uma grande oponência ao anticristo, fazendo com que o anticristo os perseguisse, né, até a morte. E nós vamos ver isso no próximo vídeo que nós estaremos fazendo, onde estaríamos falando sobre os 3 anos e meio segundos, né, os últimos, a segunda parte da governança do anticristo na Terra, onde muitas coisas iriam acontecer, inclusive a grande tribulação. Então nós vamos só parar aqui e deixando as duas testemunhas presentes fazendo a sua obra. Mas para terminar, vamos falar nesse momento, passado já algum tempo, talvez anos, né, dentre esses 3 anos e meio primeiros, como que a gente poderia imaginar a composição dos crentes na Terra, desses crentes que teriam que passar pela tribulação e que para isso, através disso, eles poderiam ser salvos, desde que eles se mantivessem fiéis, né, em obediência, em fidelidade a Deus, independente daquilo que eles sofreriam de pressão pelo governo do anticristo. Nós podemos imaginar os não crentes, alguns desses não crentes,
vieram a se converter com tudo isso que estava acontecendo. Imaginamos que muitas pessoas que não eram crentes até o arrebatamento, vendo todo esse evento, entendendo esse sobrenatural, vendo as duas testemunhas e tudo, e o povo que ficou e os crentes que ficaram, muitos vieram a se converter. Entre os meios crentes, eu acredito que boa parte, a maioria, vendo o evento e vendo a situação, se converteram. E também os judeus, que até então não aceitavam Jesus como Salvador, como Messias, vendo tudo isso e vendo os duas testemunhas, pregando em Jerusalém, pregando baseado no conhecimento judaico, e com tudo que eles trouxeram, provando, eu creio que aos judeus, que realmente Jesus era o Messias que havia de vir. Então ali imaginamos nós que houve a conversão de uma boa e talvez a maior parte dos judeus a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Então terminamos aí essa parte, agora nós vamos entrar nos 3 anos e meio seguintes do governo do anticristo e a grande tribulação. Vamos deixar para o próximo vídeo. Vou fazer uma oração agora, então que nós possamos refletir em tudo isso e estarmos a cada dia se preparando mais para esse momento que está por vir e não está distante, está próximo, conforme nós estamos percebendo por todos os fatos o que tem ocorrido no mundo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por esses vídeos que nós estamos aqui montando, passando para todos os irmãos, para a edificação da vida de todos, para que haja o conhecimento, Senhor, porque através do conhecimento a nossa fé aumenta, a gente passa a ter mais confiança, mais segurança, mais convicção do que nós estamos fazendo e para onde nós vamos, Senhor. E num momento tão difícil como esse, nós precisamos sim do conforto, do consolo da Tua Palavra, da confiança que nós venhamos adquirir através do conhecimento da Tua Palavra, Senhor, sabendo que nós não estamos abandonados, não estamos entregues ao que vier, mas nós temos sim as nossas vidas em Tuas mãos. Protege cada um dos Teus, Senhor, esteja alimentando eles pela Tua Palavra, levando eles a estarem despertados diariamente, a fé, a oração, ao jejum, ao ler a Tua Palavra, ao ouvir, ao cantar louvores, a estar em adoração ao Senhor, tendo uma vida reta na Tua presença, Senhor, dando bom testemunho às pessoas de fora. Assim, meu Deus, Tu venha fazer, Tu venha estar com todos eles, com seus familiares, meu Deus, em todos os lares. Nós pedimos assim, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os 7 sinais do fim. Episódio de hoje: o espírito do anticristo. O anticristo ainda não se manifestou à humanidade, mas o espírito dele já atua de forma silenciosa e devastadora nos nossos dias. Certa ocasião, os discípulos de Jesus o perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. O Senhor Jesus sabia que o mais perigoso e mortal de todos os ataques do diabo no final dos tempos seria o engano. Essa arma de Satanás é usada desde a criação do mundo. Enganados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. E a mesma estratégia será usada pelo anticristo, que enganará as nações com seu discurso conciliador e de paz, até revelar sua verdadeira face. O espírito do engano certamente levará mais almas ao inferno do que terremotos e guerras. Estamos vivendo uma época em que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Há uma enorme inversão de valores. A palavra anticristo já revela sua identidade: se opor a tudo o que Cristo ensinou. O que vemos é que os mandamentos estão sendo invertidos. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos. Jesus é travesti.
O mundo está de ponta cabeça. Crianças sendo colocadas para tocar em homem nu é chamado de arte. Hoje, zombar de Deus se tornou para muitos algo engraçado. Justo agora que eu tinha conseguido uma folga, eu ia passar o meu carnaval no Rio. Eu tinha comprado uma fantasia caríssima, 12 vezes eu parcelei. Pra quê? Pra nada. Jesus, seu pai mandou a gente fiscalizar as igrejas, então obedece. Eu sei. E o que choca é que pessoas com esse comportamento são reconhecidas e aplaudidas, enquanto os que falam e vivem a verdade são atacados e criticados, tratados como seres que atrasam o avanço da sociedade. Mas é certo que o que mais interessa ao diabo é o engano que está sendo introduzido dentro da igreja. Não é de hoje que ouvimos falar de coisas absurdas. O engano será tão forte que o Senhor Jesus afirmou que confundiria, se possível, até os escolhidos. Ultimamente, cada vez mais, surgem pessoas que trabalham incansavelmente para disseminar acusações, dúvidas e questionamentos com a finalidade de contaminarem os que estão na presença de Deus. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. É triste ver pessoas que foram iluminadas por Deus se deixarem levar pelo mundo e seu brilho enganoso. O engano dá uma falsa sensação de bem-estar. Eu me senti muito livre. Na hora que eu saí, que fui tirado de obreiro, para mim, ali naquele momento, foi como se um peso tivesse saído das minhas costas. Saí, eu comecei a viver a minha vida. Depois de 3 anos, eu descobri que eu sou soro positivo. E o médico falando comigo, e eu só lembrando de tudo que eu vivi na obra de Deus. Foi esse filme que passou na minha cabeça. O objetivo do mal é ludibriar principalmente os que estão na luz. Afinal, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então trabalha como nunca antes para enganar o maior número de pessoas possíveis e levá-las junto consigo ao lago de fogo e enxofre. Mais do que qualquer outro sinal, devemos ficar atentos para que não sejamos levados pelo espírito do engano. Se solta na presença do Senhor, porque Jesus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. E você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheio da graça e do amor, da presença do Senhor Jesus. Bebe da água do Senhor. A água que mata a tua sede. A sede de amor, de paz, de alegria. Aleluias. Porque o rio do Senhor está passando neste lugar. Você crê? Águas purificadoras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
de amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Precisamos só de ti. Tu és o rio, Senhor. Da tua unção. Deixa ele passar aí. Tu és o rio, Senhor. Deixa ele te curar, te libertar. Tu és a fonte, queridos, abra o seu coração nesta noite. Eu não sei como que você entrou neste lugar, mas o Senhor conhece a cada coração. Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. Deixa a água do Senhor passar aí onde você está. Limpar o seu coração de toda tristeza, de toda mágoa, de todo medo, de todo mal, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de todo pecado. A água do Senhor, Ele cura, ela transforma, ela purifica. Então nesta noite eu peço que você levante as suas mãos em um ato de fé. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero beber do teu rio. Mata a minha sede, Senhor, daquilo que eu mais preciso neste dia. O Senhor sabe. Então vamos cantar em uma só voz e declarar que nós precisamos do Senhor, da água preciosa dele. Aleluias. Vamos dizer: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Pode ser mais forte?